Ok, pessoal. Então, na questão anterior, nós utilizamos o completamento de quadrados nessa expressão aqui, y ao quadrado menos 4y. O nosso objetivo era transformá-la num trinômio quadrado perfeito para poder tirar a raiz quadrada dos dois lados. Mas como eu sabia que eu tinha que somar exatamente o 4 para transformar em um trinômio quadrado perfeito? Bom, eu vou dar para vocês um macete, que foi o macete que eu utilizei na questão anterior, e vou explicar, vou justificar matematicamente esse macete. O que nós fizemos foi pegar o termo do meio, que era menos 4, dividir por 2, achamos o menos 2 e elevamos ao quadrado. Portanto, somamos 4, e isso aqui é equivalente a y menos 2 ao quadrado. Ok, mas e se eu tivesse um trinômio diferente? E se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado menos 8x? Como eu faria? Exatamente da mesma forma. Menos 8 dividido por 2 daria menos 4. Menos 4 ao quadrado daria mais 16. E aqui, como ficaria a forma fatorada? X, só tomar a raiz quadrada aqui, menos 4 ao quadrado. Mais um exemplo. E se fosse a ao quadrado mais 10a? Como eu completaria ao quadrado? Qual termo eu teria que somar? Tome o 10, divida por 2. Teremos 5. 5 ao quadrado é 25. E qual é esse termo? Na forma fatorada, a mais 5 ao quadrado. Reparem que se a gente desenvolver y menos 2 ao quadrado, voltamos para cá. Se desenvolvermos x menos 4 ao quadrado, teremos esse termo, esse trinômio. E se desenvolvermos a mais 5 ao quadrado, teremos isso aqui. A diferença é que escrever dessa forma me permite tomar a raiz quadrada dos dois lados da equação, e aí a gente conseguiria isolar o y, o x ou o a. Lembrem-se que, ao utilizar isso em uma equação, o valor que eu somar aqui também deverá ser somado do outro lado do sinal de igual para manter a igualdade, ok? Mas eu sei que vocês devem estar extremamente curiosos. Professor, por que isso funciona? Ok, pessoal. Então, nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito qualquer. A menos b ao quadrado. Isso nos dá a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, certo? E o termo que nós utilizamos na questão anterior, y ao quadrado menos 4y. Reparem que, para que este termo se torne um trinômio quadrado perfeito, tudo o que eu preciso fazer é somar com alguém. Eu preciso do termo equivalente a b ao quadrado no meu binômio para transformá-lo num trinômio, ok? Bom, mas quem é esse b que vai torná-lo um trinômio quadrado perfeito? A resposta está no termo do meio. Ele é a chave para resolvermos esse problema. Repare que o a se comporta da mesma maneira que o y, de maneira que eu posso ignorar no termo do meio este a e este y. Então, com quem eu devo me preocupar? Com menos 2b e com menos 4. Igualando menos 2b com menos 4, nós obtemos b igual a 2. Opa, mas é exatamente o b que eu preciso determinar. Por quê? Eu preciso somar com b ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Reparem que para obtermos o b, tudo que nós fizemos é pegar o termo do meio, dividir por 2 e elevá-lo ao quadrado. No nosso segundo exemplo, nós utilizamos x ao quadrado menos 8x. Vamos comparar x ao quadrado com menos 8x com esse trinômio quadrado perfeito aqui. Novamente, o x se comporta como a.
Menos 8x precisa se comportar como menos 2ab. Ignorando a e x, nós teríamos menos 8 igual a menos 2b, o que nos daria b igual a 4, e o termo que eu preciso somar para completar o quadrado é b ao quadrado, certo? Por isso, mais 16. Poxa, professor, mas e se fosse com o a mais b ao quadrado? Teria alguma diferença? Vamos limpar a tela para fazer este exemplo. O nosso terceiro exemplo foi com a ao quadrado mais 10a. Vamos comparar isso aqui com a mais b ao quadrado. Ok? Afinal, aqui nós temos um sinal de mais. Sabemos que desenvolver isso aqui significa escrever a2 mais 2ab mais b ao quadrado. Bom, então eu preciso comparar 10a com 2ab. Reparem que a ideia é exatamente a mesma. 10a igual a 2ab, cancelamos o a. 10 é igual a 2b e, novamente, b igual a 5. O termo que eu preciso somar é b ao quadrado, portanto, ele será 25. Reparem que não importa se o sinal aqui é de mais ou de menos, nós sempre estamos fazendo a divisão do termo do meio por 2 e elevando ao quadrado. Por isso, cai naquele macete. Você não precisa fazer essa conta toda hora. Pegou um trinômio, viu um trinômio, quer transformá-lo em quadrado perfeito? Pegue o termo do meio, divida por 2 e some com o resultado dessa divisão ao quadrado, tá certo? Para encerrar, vamos ver um último exemplo. X ao quadrado menos 6x. Como eu faço para completar esse quadrado? Bom, agora eu sei o macete e eu sei por que ele existe. Então, muito fácil. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. E aí, para de fato encerrar, e se o termo do meio fosse ímpar? E se eu tivesse aqui x ao quadrado menos 5x? Como é que eu completo esse quadrado? Ah, professor, o termo do meio é ímpar. Não dá para dividir por 2. Não dá nos inteiros, mas eu posso tranquilamente utilizar uma fração aqui. Menos 5 dividido por 2 nada mais é do que menos 5 meios. Eu nem preciso fazer a divisão, nem preciso escrever na forma decimal. A forma de fração já me basta. Menos 5 meios elevado ao quadrado nos dá mais 25 sobre 4. E aqui está o meu trinômio quadrado perfeito. Se eu fosse escrevê-lo na forma fatorada, eu escreveria x menos 5 meios ao quadrado. Desenvolva isso aqui e você vai ver que cai direitinho nesse trinômio. Pessoal, reparem que eu tomei o cuidado de explicar com bastante detalhe essa técnica do completamento de quadrados, porque ela é útil não somente para tratar funções quadráticas, mas ela é útil para resolver, por exemplo, equações do segundo grau. Nós podemos resolver equações do segundo grau pelo método de completamento de quadrados. Além disso, ela é muito útil numa parte da geometria analítica, a parte que estuda cônicas. Frequentemente, nas equações de elipse, hipérbole, inclusive parábola, nós temos que completar quadrados para mudar de uma equação para outra, ok? Então, treinem bastante isso. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, deixem uma mensagem, um comentário, que a gente vai sanando essas dúvidas, ok? Então, grande abraço!